Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso tema de genética. Até agora nós vimos alguns exemplos da primeira lei de Mendel que a gente trabalhou e todos esses exemplos eram exemplos do que a gente chama de monohibridismo, tá? Com somente dois alelos participando da produção da característica. Então nós vimos alguns exemplos relacionados às ervilhas, como o formato da semente, o tamanho do pé de ervilha, a cor da flor da semente, vários exemplos do que a gente chama das características fenotípicas das ervilhas de monohibridismo. A gente também trabalhou lá na primeira aula o exemplo de albinismo nos humanos, né? Que é uma das formas de albinismo, ela também é um monohibridismo, dois alelos participando para gerar essa característica do monohibridismo. Uma outra coisa que a gente viu foi do sistema sanguíneo, o sistema RH. Eu falei para vocês que é a questão da produção de uma proteína. E os seres humanos eles podem ser ou RH positivo ou RH negativo. Isso também é um exemplo de monohibridismo. Todos esses exemplos aqui, eles são exemplos de dominância completa, quando um alelo ele domina sobre o outro. Então lá, por exemplo, na cor da flor da ervilha, a gente viu que tinham dois alelos, que a gente chamou de vesão e vesino. E no genótipo heterozigoto, quando se tinha o vesão, o fenótipo que predominava era a cor da flor vermelha, por exemplo, tá? Então, esses são exemplos de que a gente chama de dominância completa. Aí depois também a gente viu a cor da flor da maravilha, que é um exemplo de dominância intermediária, onde a gente tinha uma flor que era vermelha, cruzada com uma flor branca, e a gente tinha o resultado de uma flor rosa, ou seja, uma dominância intermediária. Nenhuma das cores domina sobre a outra. Depois a gente viu também a cor dos pelos de uma raça bovina, que a gente viu que era ali um exemplo de codominância. Então também não há uma dominância completa de um dos alelos, e quando há os dois alelos, o boi lá, o bovino, ele tinha duas tonalidades. Então, partes do corpo eram vermelhas, partes do corpo eram brancas, elas codominavam, não tinha uma dominância completa entre elas. E a gente também viu o exemplo da cor de pelagem de camundongos, que era um exemplo de alelos letais. Então, um alelo letal, quando está em dose dupla, ou seja, em homozigose, esse camundongo ele não chegava nem a nascer, ele morria no útero da fêmea, tá? Para todos esses exemplos aqui, a gente sempre tinha a relação de um par de alelos. Então, eram somente dois alelos, um em cada cromossomo, para gerar esse fenótipo que a gente estava tentando analisar. Então, aqui esses exemplos eram o seguinte, ó. A gente tinha dois alelos, né? A gente vai chamar aqui de G e G1. G é o azul e G1 é o vermelho. E eu vou chutar aqui um cromossomo qualquer, o cromossomo 3. Esse cromossomo 3, ele tá em dose dupla, né? Porque nós somos seres com células diploides. Então, quais as possibilidades de genótipo quando a gente tem dois alelos só, o G e o G1? Bom, a gente vai ter uma possibilidade de um indivíduo nascer com dois alelos G, dois alelos aqui do tipo azul. A gente também tem a possibilidade do indivíduo ele ser heterozigoto para essa característica. Então, ele vai ter um alelo G e um alelo G1. E ainda há a possibilidade do indivíduo ter dois alelos do tipo G1, tá? Então, são essas três possibilidades de indivíduos que a gente pode ter para essa característica específica que está lá num loco do cromossomo 3, que eu estou analisando, tá? O que a gente vai começar a ver agora se chama polialelia. Então, eu não vou ter mais dois alelos para uma determinada característica, eu vou ter 3 ou mais alelos para gerar aquela característica. Então, aqui, a gente faz a pergunta, né? Será que para toda característica sempre é um par de alelos dando aquela característica? A resposta aqui é não, tá? Então, existem exemplos de características que são geradas por locos que têm mais de 3 alelos para aquele determinado loco. Aí a gente tem que fazer uma observação, claro, né? Cada indivíduo só vai possuir 2 cromossomos, um de cada, um par ali, né, de cada tipo. Então, eu só vou possuir 2 tipos de alelos, possivelmente. Mas o fulaninho vai ter outro tipo de alelo, e assim funciona. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, seguindo com os mesmos cromossomos que a gente os mesmos alelos que a gente estava trabalhando ali anteriormente. A gente tem o alelo G,
o alelo G1, e aqui a gente tem um terceiro alelo agora, o G2. Então, isso aqui é um exemplo, vamos pensar numa característica X, qualquer uma, que tenha 3 alelos determinando essa característica. Que possíveis combinações que a gente pode ter com esses 3 alelos? Bom, a gente pode ter um indivíduo que possui 2 alelos G. A gente também pode ter um indivíduo que possui um alelo G e um G1. A gente pode ter um indivíduo que tem um alelo G e um alelo G2. A gente pode ter um indivíduo que nos 2 cromossomos vai ter o alelo G1. Outro indivíduo que vai ter um alelo G1 e um alelo G2. E, por fim, um indivíduo que tenha os 2 alelos G2, um em cada cromossomo. Então, aqui são 6 possibilidades que a gente tem com a combinação desses 3 alelos, tá? Se tivessem mais alelos, se tivessem 4, então, assim, essas combinações elas vão aumentando conforme a quantidade de alelos que a gente tem, tá? E aí eu chamo de novo a atenção, porque essas características elas, que a gente está falando, que a gente está trabalhando, são todas relacionadas às células diploides, ou seja, eu só tenho 2 cromossomos de cada tipo. Então, eu posso ter os 3 alelos no meu cromossomo hipotético que eu estou falando? Não. Eu só posso ter, no máximo, 2 tipos de alelo. Pode ser que eu só tenha um tipo de alelo. Pode ser que eu só tenha o alelo G. Pode ser que eu tenha o alelo G e o alelo G2. Mas eu não posso ter nos meus cromossomos os 3 alelos para essa característica, tá? Mas na população, sim, existem 3 alelos para essa determinada característica que a gente está exemplificando. Ou, né, outra característica que tenha mais alelos, tá? Então, quando há 3 ou mais alelos para um mesmo loco gênico, né, uma região do meu cromossomo que determina um fenótipo, a gente está falando em polialelia, ou também conhecido como alelos múltiplos, tá? Também vão encontrar com esse nome aqui. Bom, e o fenótipo, né? Essas relações de dominância, não dominância, como é que funciona? Daí, dependendo do caso, a gente vai ter aí relação de dominância ou ausência de dominância, tá? Na sequência, a gente vai ver 2 exemplos com polialelia, tá? Vamos ao primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é sobre a herança de cor de pelagem em coelhos. Os coelhos, eles podem ser de 4 fenótipos. Eles podem ser do fenótipo agouti, ou que a gente chama também de selvagem. Eles podem ser do fenótipo chinchila. Eles podem ser do fenótipo Himalaia e também do fenótipo albino. Eu vou colocar aqui para vocês umas fotos de coelhos reais para vocês verem como que são esses 4 fenótipos, tá? E aí aqui existem alguns alelos que vão estar condicionando essa característica que a gente consegue analisar, né, a olho nu, esse fenótipo. E são 4 tipos de alelo. O alelo C+, que a gente chama, o alelo CCH, o alelo CH e o alelo C. Então, é o seguinte, o alelo C+, ele condiciona o fenótipo agouti, ou que a gente chama de selvagem. E ele é dominante sobre todos os outros alelos. Já o alelo CCH, ele condiciona o fenótipo chinchila, a cor de pelagem chinchila. E ele é dominante sobre o alelo CH e sobre o alelo C, mas não é dominante sobre o alelo C+. Já o alelo CH, ele condiciona o fenótipo Himalaia, a cor de pelagem que a gente chama de Himalaia. Ele domina sobre o alelo C, mas não domina sobre nenhum dos outros alelos que a gente já viu, o CCH e o C+. E por fim, o alelo C, que condiciona o fenótipo albino, ele não domina sobre nenhum dos outros alelos. Então, para o coelho ser albino, ele precisa ser do genótipo CC, que é um genótipo recessivo. Então, aqui a gente tem uma relação da dominância que existe desses 4 alelos. Então, o C+, domina sobre todos os outros, o CH domina sobre o H e o C, e o CH domina sobre o C, e o C não domina sobre nenhum, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela com os fenótipos e os possíveis genótipos que podem condicionar esse fenótipo. Então, o fenótipo agouti, ele pode ser, o coelho que tem esse fenótipo, ele pode ter 4 possibilidades de genótipo para esse loco gênico, né? O loco que condiciona essa característica. O primeiro genótipo que ele pode ter é C+, C+. Ele também pode ser heterozigoto, C+, CH, C+, H ou C+, C.
todas essas possibilidades aqui, sempre que tiver um alelo C+, ele vai ser do fenótipo agouti ou selvagem. Isso porque o alelo C+, domina sobre todos os outros. Já o fenótipo chinchila, ele pode ser com alguns genótipos também. O coelho pode ser CCH, CCH, ele pode também ser heterozigotos, CCH, CH ou CCH e C, tá? Todos esses aqui, todos esses 3 genótipos são possíveis para um coelho que tem o fenótipo chinchila. Já o coelho com o fenótipo Himalaia, ele pode ter duas possibilidades de genótipo. O CH-CH, que é o homozigoto, e também pode ser heterozigoto CH-C. E por fim aqui, o albino, que ele vai ser o genótipo recessivo CC, tá? Então todas essas possibilidades de fenótipo são condicionadas por 4 alelos. Então a gente tem um exemplo de polialelia que tem aí uma relação de dominância completa. Um alelo dominando sobre o outro. Então a gente tem essa relação. C+ domina sobre o CCH, que domina sobre o CH e domina sobre o C. Então, a gente tem essa relação de dominância, tá? Então aqui vamos praticar agora com um exemplo, tá? Então o exemplo é: qual é o genótipo de um coelho macho com pelagem agouti ou selvagem, capaz de originar filhotes selvagens e chinchilas ao cruzar com uma fêmea Himalaia? Então a gente tem aqui os fenótipos somente, a gente não sabe quais são os genótipos e é isso que a gente vai tentar descobrir, tá? Então vamos começar aqui, ó. A gente tem um macho que cruza com uma fêmea. A gente sabe que esse macho, ele tem a pelagem agouti. Para ele ter a pelagem agouti ou selvagem, eu venho aqui nessa tabelinha e eu sei que é um desses 4 genótipos aqui. Bom, qual o genótipo que é, eu ainda não sei, mas eu tenho uma certeza. Um dos alelos em um dos cromossomos desse coelho macho, com certeza tem o alelo C+, que é o que condiciona a pelagem agouti. Então, a gente pode colocar aqui embaixo desse macho o seguinte genótipo. A gente pode colocar C+, e traço, porque eu não sei qual que é o outro alelo. No outro cromossomo, eu não sei qual que é o alelo que ele tem, porque a pergunta ela só me deu a informação do fenótipo. E o fenótipo agouti, conforme essa tabela, ele pode ser com 4 genótipos. Então, eu não sei qual que é o genótipo desse coelho. Eu vou descobrir daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, a gente deixa assim, ó. C+, que é a única certeza que a gente tem, ele tem um alelo com certeza C+, e o outro a gente não sabe. Já a fêmea que ele está cruzando, a pergunta, ela traz essa informação, ela é do fenótipo Himalaia. Para ela ser do fenótipo Himalaia, ela tem 2 possibilidades de genótipo. A pergunta também não me diz qual que é o genótipo dessa fêmea, porém a gente tem uma certeza. Para ela ter o fenótipo Himalaia, a gente precisa ter um alelo CH. Então a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez com o macho, a gente coloca aqui, ó, CH traço. Então esses 2 aqui eu não sei, esses 2 alelos a gente vai descobrir com o restante das informações que constam na pergunta. Que informações são essas? A pergunta está dizendo que o cruzamento entre esses 2 indivíduos aqui gerou filhotes. Então a gente coloca aqui bebês, né? Bebês que são selvagens ou agouti, né? E também chinchilas. Para ele ser selvagem, esses bebês eles precisam ser C+, tracinho, e para ser do tipo chinchila, ele precisa ser CCH, risquinho. A gente também não sabe que possibilidades que terão aqui desses filhotes, tá? Aí a gente tem que parar para pensar no negócio. Bom, eu vou ter filhotes que são do fenótipo chinchila, ou seja, eles têm que ter um alelo CCH. A gente aqui, em um dos 2, a gente precisa desse alelo, né? Porque se eu tenho pais que vão doar esses alelos para os filhotes, eles precisam estar aqui em um dos 2, ou no macho ou na fêmea. Bom, bebês que são chinchila, eles podem ser CCH, CCH, podem ser CCH, CH e também podem ser CCH-C, tá? Onde que está esse outro alelo CCH, então? Será que está na fêmea? Bom, eu estou dizendo que o fenótipo da fêmea é do tipo Himalaia.
Se eu tivesse aqui um outro alelo C, CH, qual seria o fenótipo dessa fêmea? Bom, seria do fenótipo chinchila, não seria do fenótipo Himalaia. Portanto, aqui as únicas duas possibilidades dessa fêmea é ou um CH ou um C, tá? Um CH com certeza e o outro pode ser ou CH ou pode ser só o C, tá? Mas por enquanto a nossa pergunta tá perguntando do macho, né? Não tá perguntando ainda da fêmea. Vamos deixar aqui como estava. Então, com certeza, esse outro alelo aqui, que condiciona o fenótipo chinchila, tem que vir do macho. Então, esse macho, a gente acaba descobrindo que ele é C+, CH. Portanto, com o fenótipo agouti, ou selvagem, porque ele tem um alelo C+, e o outro alelo dele é o CH, tá? Então, a gente descobriu a pergunta, né? Qual que era o genótipo do macho desse cruzamento? A gente já descobriu. O genótipo desse macho é C+, CH, tá? Esse é o genótipo do macho. Aí, se a gente quisesse, por exemplo, saber também o fenótipo da fêmea, o genótipo da fêmea, desculpa. Aqui não tem como descobrir, tá? A gente tem que pensar nas duas possibilidades e ver que proporções que dariam esses filhotes. A gente pode até tentar fazer esse cruzamento. Então, são duas possibilidades. Ou essa fêmea, ela é CH, ou essa fêmea é CH, tá? CHC, tá? Essas duas possibilidades de genótipo para ela ser do fenótipo Himalaia. Então, a gente faz aqui um quadrinho de Pinet, né? Com duas possibilidades. Aqui o macho, aqui a fêmea. Bom, o macho a gente já sabe que é C+, CH. E a fêmea a gente pode começar por essa possibilidade aqui, ou essa possibilidade aqui. Vamos começar com essa possibilidade aqui, ó. CH e C. Então, vamos ver o que vai dar desse cruzamento. Filhote pode ser C+, CH. Pode ser também CH, CH. Ele pode ser C+, C. E pode ser também CH-C. Bom, e que fenótipos que a gente teria aqui, né, desses filhotes? A gente teria filhotes do tipo agouti, né, ou selvagem, quando sempre que tem um C+, vai ser selvagem. Então, esse aqui é agouti, esse aqui também é agouti. O próximo que domina é o CCH. Então, aqui a gente tem dois com CCH. Esses dois aqui vão ser do tipo chinchila, né? Chinchila e aqui também chinchila. Agora vamos para outra possibilidade de cruzamento. Se a fêmea for isso aqui, se essa fêmea for homozigota para essa característica, tá? Vamos fazer outro quadro de Pinet. A gente tem o macho. O macho a gente sabe que é C+, CCH. E essa fêmea ela só tem uma possibilidade de produção de gameta. Ela vai ser CH. Portanto, os filhotes vão ser C+, CH. E também podem ser C, CH, CH. Então, a gente tem aqui filhotes do tipo agouti, porque tem um alelo aqui com o C+. Esse aqui é agouti. E aqui a gente tem um filhote chinchila. E era o que a pergunta dizia, né? Esse cruzamento teria que originar filhote selvagem ou agouti e também filhote chinchila. Então, qual que é o genótipo dessa fêmea que a gente não consegue? Porque a gente viu que as duas possibilidades de cruzamento, a partir dos dois genótipos, geram filhotes agouti e chinchila. Agouti e chinchila. E ainda os dois são na mesma proporção, né? Nesse aqui a gente tem 50% agouti e 50% chinchila. E aqui a mesma coisa, 50% dos filhotes são agouti e 50% dos filhotes são
do fenótipo chinchila. Então, a gente não tem como descobrir o genótipo da fêmea nesse caso, tá? É sempre uma dessas duas possibilidades, certo? O outro exemplo de polialelia que eu quero trazer para vocês é o exemplo de herança do sistema sanguíneo ABO, que a gente chama de ABO nos humanos, tá? Esse sistema ABO, ele origina 4 grupos sanguíneos, que a gente conhece como o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. Esses 4 grupos de sangue, 4 grupos sanguíneos, eles são dados por 3 alelos. Portanto, a gente tem aí um exemplo de polialelia, tá? E o que é esses grupos sanguíneos, né? Bom, lá nas nossas células, nas hemácias que eu representei aqui, as nossas hemácias, elas podem ser de 4 tipos. Elas podem ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. O que isso significa? Existem diversas proteínas lá na superfície, na membrana dessas hemácias, e algumas dessas proteínas, como o caso do sistema ABO, elas são utilizadas para a gente diferenciar as pessoas em grupos sanguíneos. Então, esse sistema ABO aqui, ele é das proteínas que a gente chama de A e B, da presença ou da ausência dessas duas proteínas. Quem é do grupo A só vai ter a proteína do tipo A, que aqui eu representei como um risquinho com uma bolinha azul. Quem é do grupo B só vai ter a proteína do tipo B, que aqui eu representei em preto como um risquinho e um quadradinho. Quem é do grupo AB tem essas duas proteínas. A hemácia produz essas duas proteínas ao mesmo tempo. E quem é do grupo O tem a ausência dessas duas proteínas, não vai produzir nenhuma delas, tá? Então, a superfície dessas hemácias das pessoas que são do grupo O não produzem nem a proteína A e nem a proteína B. Bom, esses 3 alelos possíveis a gente vai chamar de IA, I, B e Izinho, tá? Essas são as 3 possibilidades de alelos. Eu, Leile, posso ter 3 alelos nos meus cromossomos, lá no cromossomo que tem esse loco gênico? Não, eu só posso ter 2 alelos. Mas na população mundial se tem essa ciência de que são 3 alelos possíveis, tá? Então aqui tem um quadro, de novo, com os fenótipos e os genótipos possíveis. Quem tem o fenótipo aí do grupo A, que vai produzir só a proteína do tipo A, pode ser do tipo de 2 genótipos. Pode ser do genótipo Isão A, ou também pode ser do genótipo heterozigoto, IA, Izinho. Esse caso aqui há uma relação de dominância, ó. Vejam, no genótipo que é heterozigoto, quem vai estar expressando o fenótipo é o alelo IA. Portanto, ele domina sobre o alelo Izinho. No grupo B, a gente tem 2 possibilidades de genótipo também. Ele pode ser Isão B ou Isão B, Izinho. Também há uma relação de dominância. O alelo Isão B domina sobre o alelo Izinho. Portanto, heterozigotos vão ter o fenótipo do grupo B, do grupo sanguíneo. Já o grupo AB, só há um genótipo possível. Ele vai ser Isão A, Isão B. Aqui é uma relação de codominância, exatamente como aquele exemplo dos bovinos daquela raça que eu mostrei para vocês. As 2 proteínas vão se expressar, tanto a proteína produzida pelo alelo A, quanto a proteína produzida pelo alelo B. E, por fim, o grupo O, o fenótipo O, ele vai ser condicionado pelo genótipo Izinho. Aqui a gente diz que há uma ausência de dominância, tá? Ele só é possível acontecer com esse genótipo recessivo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, tá? Nas diferentes populações, existem diferentes proporções desses grupamentos. Então, se eu estivesse na sala de aula, eu ia perguntar para vocês que grupo que vocês pertencem. Provavelmente a maioria ia dizer que pertence ao grupo O, desculpa, e ao grupo A. Eles são, por exemplo, na população brasileira, os mais frequentes. E aí tem outras populações que, por exemplo, o grupo B pode ser mais frequente, tá? Mas, em geral, na população mundial, o grupo O, ele é o mais frequente. E vejam aqui que interessante, né? O grupo O,
ele só tem a possibilidade de ser do genótipo Izinho, que é o genótipo recessivo. Nem sempre o genótipo recessivo ele condiciona uma característica que é menos observada. Aqui a gente tem o genótipo recessivo condicionando a característica que é mais observada na população mundial, que é o grupo O, tá? Então não tem uma relação assim de genótipo recessivo ser o menos frequente na população. Aqui é justamente o contrário, tá? Então vamos praticar aqui com 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo é o seguinte: qual é o resultado fenotípico e genotípico para filhos de um homem homozigoto Izão A e de uma mulher Izinho? Vejam aqui, né? Tanto a mulher quanto o homem, eles são homozigotos. O homem, vamos representar aqui. O homem, ele é Izão A. E a mulher é Izinho. Vamos fazer a tabela de Pinet para ver quais os possíveis resultados desses filhos gerados por esse cruzamento. Então, a gente faz aqui, né, o cruzamento, faz a nossa tabela de Pinet com o macho, a fêmea e faz as possibilidades de alelos, tá? Possibilidades de gametas que esses 2 seres vão produzir. O homem, ele é homozigoto, ele é Izão A. Então, a gente coloca, na realidade, só aqui né? Nem precisa desse segundo aqui, digamos. Porque ele só tem um tipo de gameta que vai ser formado. A mulher é a mesma coisa, tá? A gente pode até botar assim também, ó. A mulher só vai ter qual alelo? Só vai formar gametas com alelo Izinho. Portanto, todos os filhotes provenientes desse cruzamento serão Izão A, Izinho. E aí a pergunta qual é o resultado fenotípico e genotípico? Bom, o resultado genotípico é 100% dos filhos serão genótipo Izão A, Izinho. E 100% dos filhos também serão fenótipo do grupo A, certo? A gente viu aqui que há uma relação de dominância, então se eu tenho um alelo Izão A, eu vou ter o fenótipo do grupo A para esse grupo sanguíneo ABO. Então, beleza, a gente conseguiu responder a primeira pergunta com essa resposta. A segunda pergunta fala o seguinte: qual seria a proporção esperada para os grupos sanguíneos nos filhos gerados por um casal AB? Bom, então eles têm um genótipo AB. Então vamos desenhar aqui, né? O macho, ele vai ser genótipo AB e a fêmea que ele vai cruzar também será genótipo AB. A gente pode desenhar um quadro de Pinet. E aqui a gente vai ter algumas possibilidades. A gente vai colocar o macho aqui e a fêmea. Bom, um macho que é genótipo AB, ele pode produzir gametas com um alelo A e também pode produzir gametas com um alelo B. Já uma fêmea com o genótipo AB também pode produzir gametas que são alelo A e gametas que são alelo B. Bom, qual o resultado desse cruzamento? A gente vai ter aqui filhotes Azão. A gente vai ter filhotes Azão, Bzão. A gente vai ter filhotes aqui Azão, Bzão também. E aqui a gente vai ter filhotes Bzão, tá? Então a gente vai ter, nesse caso aqui, um filhote que é homozigoto Azão, outro filhote que é homozigoto Bzão e 2 filhotes que são heterozigotos Azão, Bzão. Vejam que aqui eu estou utilizando as letras A e B, né, para fazer os gametas, mas eu também poderia ter feito da seguinte forma: Izão A, Izão B, tá? Conforme eu fiz aqui anteriormente, tá? Essas duas representações vocês vão encontrar em livros didáticos, em provas, em questões do Enem, tá? Mas aqui a gente está utilizando agora as letras em maiúsculo aqui, tá? E aí ele pergunta, qual é a proporção esperada para os grupamentos sanguíneos?
Bom, a gente vai ter 25% dos filhotes serão do grupo A, né? O condicionado aqui por esse genótipo, azão, azão. 25% dos filhotes serão do grupo B, condicionada por esse genótipo aqui. E 50% dos filhotes serão do grupamento AB, condicionada por esses dois genótipos aqui. Então, essa aqui seria a resposta correta para essa pergunta, certo? Até a próxima aula!